Olá a todos, bem-vindos para mais um Conexão Carreira e hoje, de fato, o Conexão Carreira ele está internacional. Hoje a gente vai conversar com um egresso da nossa instituição que está lá na Europa, que está lá em Lisboa, isso mesmo. Eu vou estar conversando com Luiz Henrique Matos, ele é egresso da primeira turma de gastronomia da Faculdade Arnaldo, está fazendo mestrado lá em Lisboa e também acabou de ser contratado por um restaurante Michelin, o restaurante Capu. Falo com Luiz Henrique Matos, direto da Europa. Muito prazer, Luiz Henrique. Bem-vindo ao nosso Conexão Carreira. Olá, Lucas. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. E tenho muito a agradecer à faculdade por estar acompanhando todo esse processo. Acho que isso é muito importante. Tenho a agradecer a todos vocês aí por isso. Luiz, para a gente iniciar aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né, eu sempre costumo dizer que a própria história de vida de uma pessoa acaba contribuindo também para a sua formação profissional. Você pode dizer para a gente, né, com relação a que momento você passou a ter essa vontade de ter esse contato com a culinária, com a gastronomia? Em que momento que a culinária e a gastronomia entraram de fato na sua vida? Assim, eu cozinho desde pequeno, mesmo, sei lá, tinha 10 anos eu já cozinhava em fogão e já mexia com as panelas em casa. Minha mãe trouxe esse amor para mim porque eu aprendi a cozinhar para a família. E eu sempre gostei daquela questão do feedback dado de a comida tá gostosa, a comida isso, a comida aquilo. E isso hoje, quando eu estou num restaurante grande, esse feedback é muito mais intenso, porque eu não estou cozinhando para pessoas que eu conheço e para pessoas que eu já sei gosto. É muito mais gostoso quando a pessoa de fora elogia a sua comida. Então, essa prática vem desde a infância. A minha carreira nem de longe passaria pela gastronomia se não tivesse feito faculdade. Eu estava na veterinária antes, eu era auxiliar veterinário e trabalhava com isso e migrei totalmente para a gastronomia, onde hoje é a minha forma de viver e é basicamente o que eu respiro, como e durmo. Sim, e hoje você estando aí na Europa, né? Você foi egresso da nossa primeira turma, está na Europa, acabou de ser contratado, né, por um restaurante Michelin. Fala um pouquinho pra gente, né? Onde que você está fazendo mestrado? Qual restaurante que você foi contratado? Eu faço faculdade, eu faço um mestrado agora, né? Na Escola de Hotelaria do Estoril e fui contratado pelo restaurante Capo para ser cozinheiro. Eu comecei lá como estagiário e agora eu sou cozinheiro de lá. E no decorrer desse 1 ano e meio, quase 2, eu estou terminando meu mestrado para seguir mais uma etapa da minha carreira. Né? E como que surgiu a possibilidade de ir para a Europa? Como é que apareceu essa oportunidade na sua vida profissional? Sim, essa oportunidade veio no decorrer de um processo. A gastronomia entrou como uma profissão para mim depois que eu entrei na faculdade. Eu trabalhava antes com outras coisas. Eu trabalhava com a veterinária antes e no decorrer desse processo eu fui começar a trabalhar, eu fui estagiário do restaurante escola da faculdade. E no decorrer disso, eu fui desempenhando funções que me davam habilidades para estar em outros locais, outros restaurantes e de outro manejo que não fosse ser só estagiário. Entretanto, entro num restaurante de cozinha italiana e começo a ganhar gosto pela cozinha europeia como um todo. E sempre foi um sonho, acho que eu tenho metas muito bem decididas. E entrar num restaurante Michelin e um dia ter as minhas estrelas é uma meta muito focada. E no Brasil é um tanto quanto difícil chegar a isso aí. E a conversar com o chefe de cozinha italiano, que era de onde eu trabalhava, ele me expandiu a ponto de falar, olha, se você for para a Itália, é mais fácil você chegar a trabalhar nesses locais para você ganhar experiência. E eu tenho um amigo que mora aqui em Portugal, e que eu liguei para ele e falei, Fábio, você sabe de algum restaurante aí, ou você consegue me receber? Ele me recebeu de braços abertos e eu vim.
E dentro dessa sua experiência já em Portugal, você consegue, notar as diferenças da culinária brasileira para a culinária daí? Assim, é uma coisa que eu acho engraçada, é que a gente de Minas cozinha muito com o que tem no quintal, né? É muito a galinha caipira, os ovos, as coisas que a gente tem acesso direto. No Brasil a gente tem muito disso, e em Minas eu acho que em mais que alguns outros estados, porque a gente planta, colhe e tem do gado, tem da horta, a gente tem aquele meio rural todo. O pessoal que, quando eu converso aqui em Portugal, fala que eu sou da roça do Brasil. E é basicamente, eu me sinto confortável por isso, porque eu entendo mesmo que seja isso. E quando eu vejo que a nossa gastronomia, a gente trabalha com isso tudo, eu vejo uma semelhança muito grande à gastronomia de Portugal. Portugal também tem muito disso, tem muito ovos, das batatas. Portugal é margeado por mar, ou seja, Portugal basicamente quase todo tem mar. São poucos os lugares que não têm encontros com mar nas cidades. Conceitualmente, Portugal consome muito peixe. Então, é aquela questão gostosa de trabalhar quando você tem na terra. Você não precisa estar indo muito longe para poder buscar um insumo para trabalhar. E eu vejo essa semelhança muito grande entre as duas cozinhas. E uma outra coisa que eu acho legal são as quitandas, né? Que a gente aí no Brasil tem quitandas. E as festas juninas, que aqui chamam Santos Populares, eles também têm dessas coisas. Eles trabalham muito com isso. Com as coisinhas pequenas, o coentro, que eles gostam muito, colocam coentro em tudo. A batata e o ovo, coentro. Batata e ovo tem quase prato. Sim, você está comentando com relação à, né, a semelhança entre a culinária daí com a culinária daqui. Agora com relação, vamos dizer, ao público, né, ao consumidor, você percebe que existe uma diferença da relação, do público brasileiro, ou seja, do cliente, do consumidor brasileiro com, as pessoas aí em Portugal, né, eu digo a relação da culinária do brasileiro em comparação com a relação da culinária com o povo europeu. Eu acho, assim, isso já é uma coisa que eu vejo com um ar mais diferenciado do que o que a gente tem no Brasil. Aí no Brasil a gente vai comer no restaurante, às vezes, quando a gente tem dinheiro ou quando é um evento comemorativo. Aqui é como se fosse um exemplo de um lazer. As coisas aqui são um bocado mais acessíveis. A gente consegue ter acesso a restaurantes que são grandes restaurantes tendo uma pessoa normal. Eu visualizo hoje a alta gastronomia, que eu gosto de trabalhar, e que às vezes o simples é muito mais caro do que algo muito elaborado. Eu vejo que aqui a gente tem muito mais acesso a isso numa questão de facilidade. Dá para poder sair, comer bem e ir em grandes restaurantes com pouco. Ok que o dinheiro aqui também é mais valorizado, o euro é muito mais valorizado que o real. Consecutivamente, as coisas ficam supostamente mais baratas. Mas o consumidor aqui tem um acesso muito mais fácil a ingredientes que a gente não tem. Luiz, só agora retomando um pouco com relação à questão da sua formação, né? Hoje você estando aí na Europa, você mesmo falando que já está indo para grandes restaurantes, né? Renomados restaurantes. Ah, Qual a importância do curso de gastronomia da Faculdade Arnaldo hoje na sua carreira profissional? Eu acho que é um divisor de águas, porque, assim, a gastronomia, sinceramente, não precisa se estudar para poder aprender a cozinhar. Mas a partir do momento que você estuda, você tem técnicas, você abrange uma gama de coisas que é mais do que só saber fazer. É saber como se faz e de onde vem. E o porquê que se faz, que eu acho que é às vezes o mais importante. É como... Vamos fazer um exemplo, que fazer uma maionese. A gente sabe que a maionese é uma emulsão que leva uma base ácida, uma gordura e um elemento de ligação. Normalmente é óleo, limão e leite, ou óleo, limão e ovos. E quando você faz isso, você
bate tudo e forma uma ligação, mas você tem que saber de onde vem e por que vem. E dentro da gastronomia, minha mãe faz maionese desde que eu me entendo por gente, e quando você entra na gastronomia, você entende por que aquilo acontece. É como um químico entender como uma molécula funciona e para que ela serve. Quando você tem isso, você consegue trazer isso para dentro das receitas, para dentro do trabalho, e você consegue desenvolver isso melhor. Sim. E estar na faculdade traz isso tudo, porque você passa por várias cozinhas, você entende como funciona pães, você entende como funciona a cozinha quente, a cozinha de confeitaria, né, que em Portugal a gente chama de pastelaria. Você entende um pouquinho de cada e percebe que às vezes existem ligações entre um e outro. Quando você pega a confeitaria e tem elementos da confeitaria que você consegue usar na cozinha quente ou vice-versa, ou a panificação dentro da cozinha quente dentro da confeitaria. E a faculdade a gente traz isso. Por quê? Porque eu entendo muito que a faculdade ela é uma forma como você aprende a estudar. A faculdade é como se fosse uma ferramenta, como se a gente tivesse o Google dentro da nossa cabeça e fala assim, não, pera, você tem um elemento aqui e se você pesquisar direitinho, você vai conseguir chegar ali. A faculdade não vai te preparar para o mercado de trabalho a 100%, mas te ajuda a não ficar 100% cru quando você chega lá. Acho que é como se, comparado a uma bicicleta, quando você está aprendendo, você usa a rodinha, a faculdade é a base da rodinha. Ela não vai te ensinar a ter equilíbrio, mas vai te ajudar a seguir um ponto. Luiz, você acabou de comentar, né, sobre que a faculdade foi um diferencial na sua vida, um divisor de águas, e que hoje, né, você está crescendo na carreira, desenvolvendo a sua carreira na Europa com muito sucesso. Mas acredito que você também já tenha passado por algumas dificuldades nesse início da carreira na gastronomia, principalmente aí na Europa. Você pode contar um pouco para a gente se você passou por alguma dificuldade, se você identifica alguma dificuldade para o egresso, né, dentro da gastronomia? Agora, assim, acho que faz parte de um pouco daquilo que eu falei. Uma coisa não funciona sem a outra, né? A gente na faculdade tem práticas e tem estágios, mas isso não te prepara 100% para o mercado de trabalho. Você tem que ter prática dentro da cozinha para poder se desenvolver. E a gente acha quando entra na cozinha pela primeira vez que, pelo fato de ter feito faculdade, e a gente vai chegar lá na cozinha e vai ser chefe. E o que eu vejo é bem o contrário disso. Ninguém aprende a correr sem aprender a andar. E quando a gente entra na faculdade, a gente está aprendendo a andar ainda. E até chegar no momento de correr, leva tempo. O mercado de trabalho na gastronomia, você tem, pelo fato de estar na faculdade, você ganha tempo a respeito disso aí. Você consegue ganhar tempo para não ter que demorar tanto para poder aprender a correr. E são dificuldades que a gente ganha com o tempo, que é de aprender receitas novas, de desenvolver técnicas que cada restaurante, você vai aprender uma coisa diferente, cada restaurante te dá uma lição de vida muito grande, porque você lida com pessoas que são totalmente diferentes do seu costume, você vai entrar num ambiente extremamente caótico, ao qual nem todo mundo está preparado para estar, porque na faculdade você tem tempo para poder fazer as coisas, você tem um ambiente um pouco mais contraído do que é dentro de uma cozinha de verdade ao servir o cliente. Você tem um professor te questionando por que não está pronto, mas ainda não tem o calor da cozinha, você não tem o cliente lá fora perguntando por que o pedido ainda não foi feito, sendo que ele acabou de chegar. Então, pequenas coisinhas que a gente está em grupo dentro da faculdade. Né? Quando você faz uma atividade, você faz uma atividade com seus amigos ali, está tudo certo. Quando você chega no restaurante, o chefe quer o pedido pronto. Sim, então só complementando, né, o que você está falando, Luiz, eu acho que a gente pode concluir essa sua fala dizendo da importância que durante a graduação
durante a graduação dos alunos buscarem, né, já desenvolver estágio externo, já começarem a criar um network, a importância não só de estar dentro da cozinha, dentro do curso de graduação, mas também já desenvolvendo esses estágios externos que são extremamente importantes justamente para essa prática que você está dizendo, que é tão necessária já para o início da carreira do profissional, né? Isso, assim, é sem dúvida. Eu tenho muito a agradecer a Thalita, da Alento, né, que me proporcionou o meu primeiro estágio no restaurante Alto Bom Vivan. E logo após eu passei por alguns outros restaurantes e parei no restaurante da Faculdade de Arnaldo, ao qual foi, acho que, o alicerce para minha carreira, porque foi onde eu ganhei exatamente tudo que eu estou falando. A prática em soltar pedidos rápidos, a prática em ter um chefe atrás de mim pedindo as coisas, a prática em saber que o cliente está em primeiro lugar e que ele precisa daquele produto e nem sempre ele está disposto a esperar por isso. O restaurante Arnaldo, eu consegui ver o crescimento de um restaurante do zero. Eu vivi a ideia de que eu quero para o meu futuro, que é abrir um restaurante e desenvolver isso. E dentro do restaurante, eu fui desde o aluno, né, muito jovem, eu tinha 20 e poucos aninhos, e cresci em questão de maturidade dentro do restaurante. Com o apoio de todo mundo que está lá dentro. O Felipe Tavares, que é hoje o gerente, lá, me deu super apoio e hoje é uma pessoa que eu trago para a minha vida. É uma coisa que a gastronomia também te dá, que são basicamente familiares. Você vai colecionando familiares a cada lugar que você vai. E são pessoas que ficam para a vida. O Felipe foi um mega professor, esteve comigo nas fases mais difíceis da gastronomia e hoje a gente é amigo mesmo tão longe. A gastronomia traz esse prazer para a gente também. Sim. É interessante, né, esse seu relato falando do restaurante, né, Arnaldo, da sua experiência no restaurante Arnaldo. A gente está aí com um pouco mais de 2 anos no restaurante e você mesmo dizendo, né, que você viu o nascimento de um restaurante, né, o crescimento aí de um restaurante e sente saudades, né? Sim, por acaso eu sinto porque, assim, hoje o tipo de cozinha que eu tô é totalmente diferente do tipo de cozinha da faculdade e de quando eu estava ali aprendendo as coisas ainda, né? A vantagem de você estar no estágio é justamente essa. Você tem tempo para poder aprender as coisas. Quando você entra mesmo para a cozinha em si, é tipo aquela anedota do se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. A cozinha é mesmo isso. Se tu dorme no ponto, vai. Então, e dentro do estágio você tem aquele ponto de aprendizado. Não vão te cobrar tanto, você vai ter aquele desenvolvimento de estar ali aprendendo e às vezes ganhando para poder aprender. Acho que a parte mais interessante de estágio é essa, você ganha para poder aprender na maioria das vezes. E esse aprender a praticar ao mesmo tempo é muito bom. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer isso com pessoas boas, com pessoas que estavam ali e estavam empenhadas para que talvez eu me tornasse cozinheiro do restaurante escola. Porque como eu estava lá desde a abertura, o intuito do restaurante era que eu ficasse. Não fiquei por motivos de questões pessoais para já... Eu queria estar em outros restaurantes, eu queria ganhar mais experiência, como já estive lá durante algum tempo. Eu acho que não era tão viável manter lá por mais tempo. Eu acho que a gastronomia te dá essa mobilidade de poder trocar de trabalho por frequência, sem manchar o currículo e como essa desculpa para poder aprender. E é um dos maiores focos de alguém que quer ter um Michelin um dia. O conhecimento, eu acho que a maior parte do que torna um chefe, primeiramente, e um chefe Michelin, acho que até um pouco mais. Que exige mídia, exige saber se portar em ambos os lugares. Acho que estar como chefe Michelin daqui a, sei lá, 5 anos, 6 anos, 10, é uma meta a qual só o conhecimento pode levar.
Sim. Luiz, você acabou de falar aí, né, que estava no restaurante, tinha até intenção, existia a intenção de que você ficasse lá, mas você também tinha planos, né? Que você tem planos aí para sua carreira. Hoje você estando aí na Europa, quais são os seus planos profissionais? Olha, hoje, para já, eu quero passar por alguns restaurantes Michelin ainda específicos. E eu tenho uma questão que eu iniciei agora no restaurante Michelin há 2 meses. Eu entrei como estagiário, fui promovido agora a cozinheiro desse restaurante, é um restaurante de comida japonesa. É mais uma área que abrange o meu currículo, né? E acho que é um aglomerado de coisas para se tornar um chefe. Tem que entender um pouquinho de cada tipo de cozinha do mundo. Eu já tenho a cozinha italiana, a cozinha francesa, agora a cozinha japonesa e a portuguesa. E, claro, minha cozinha mãe, que é a cozinha mineira, que é algo que eu não pretendo abandonar. E tenho metas para frente de abrir meu próprio restaurante. E ainda não sei quando, mas a intenção aqui na Europa é ganhar conhecimento para isso. Trazer toda uma bagagem para que eu abra meu restaurante e tenha um sucesso igual foi o Colégio Jornal com o restaurante escola. E são pontos que a gente vai pegando durante a carreira e a gente vai vendo isso. Um restaurante não se abre do dia para a noite e um chefe não se torna chefe depois que forma a faculdade. Ele só se torna chefe depois de muito conhecimento. Esse todo é o que eu vim buscar na Europa e é o que eu estou correndo atrás agora. Eu quero passar por alguns outros restaurantes, quero rodar alguns outros países, porque cada país é um tipo de público diferente. Eu agora estou no restaurante que é indicado pelo guia. Ainda não é um Michelin, mas não é um Michelin estrelado ainda. E eu pretendo estar em todas as 3 etapas do Michelin. E o não estrelado, o restaurante estrelado e o restaurante com 3 estrelas, que é o ponto final dos restaurantes a nível Michelin, até que eu possa abrir o meu e chegar lá. Porque depois que você passa por todas essas etapas, você sabe como é que funciona o percurso. E é muito mais fácil chegar na linha. Sim. E, Luiz, hoje você se sente realizado com a sua formação em gastronomia? Assim, hoje, principalmente por essa nova conquista, que foi há 2 semanas atrás, eu me sinto extremamente realizada porque é aquela conquista da meta, né? Eu mudei de país, eu deixei meus pais no Brasil, minha família, o convívio todo que eu tinha, e todo mundo que eu conhecia a nível pessoal, para poder correr atrás de um sonho do outro lado do plano, num continente diferente. E cá para nós, chego em Portugal achando que todo mundo falava português, eu tive que aprender a falar inglês básico, eu tive que aprender o português de Portugal, que não tem nada a ver com o nosso. Então, foi muitos desafios para chegar onde eu cheguei agora. E fora a questão que a gente tem que lidar quando a gente migra, que às vezes, morar em casas que não são as melhores. Quando a gente está em casa, na casa dos pais, é lindo, né? Aí tu chega na Europa e você tem todo um novo aprendizado. E essa realização, chegar onde eu cheguei, com as coisas que eu tenho hoje, a faculdade foi o que me abriu portas para ir. E hoje eu estou fazendo um mestrado, né, em food design, que é o que vai me abrir portas no futuro. Acredito que esse desenvolvimento está sempre estudando, faz com que a gente acelere o processo da caminhada. É como se fosse colocar a gasolina aditivada no carro. Sim, sim. E com certeza, Luiz, você vai conseguir, né, a realização de todos esses seus planos. A Faculdade Arnaldo, ela com certeza também, né, fica muito feliz de ver todo esse seu sucesso, todo esse seu crescimento. E é claro, né, não deixe de estar presente na nossa instituição, de voltar, né, ao restaurante da Faculdade Arnaldo. Você com certeza sempre será muito bem-vindo aqui na instituição. Mas, Luiz, para a gente ir caminhando aqui, para ir fechando esse nosso bate-papo,
Qual mensagem que você passaria hoje para os seus colegas que estão ainda aqui na graduação, na gastronomia, né? O que que você hoje poderia pegar e falar para eles? Que dica que você poderia dar a eles? O ponto que eu mais pego em qualquer cozinha que eu entro é foco nas técnicas, envolva-se nisso. A partir de uma técnica, você consegue desenvolver pratos novos, consegue trazer criatividade para tudo que você faz. Ou seja, aproveite mais a parte técnica dos professores, foque muito nisso. Claro que a parte de execução é legal. Era a parte que eu mais gostava. Mas focar na parte técnica é o que vai te dar base para poder fazer uma boa execução. A partir desse momento, você sabe a base técnica, você pode não saber o prato, mas você sabe a técnica, quando você chega lá, torna muito mais fácil. E eu acho que também um outro ponto diz respeito à necessidade de, desde a graduação, estar já desenvolvendo esse network por meio dos estágios, né, por meio dessas convivência para além de sala de aula, né? Não, acho que é o que eu falei, a faculdade dá uma base para a gente poder aprender. Mas é aquilo, você vai unir o útil ao agradável. Tem a técnica que você aprende na faculdade, com a prática que você vai ganhar isso na escola. E com pessoas que fazem isso há muito tempo. É o que traz a bagagem para a gente. Sim. E, Luiz, você tem alguma inspiração? Você tem algum chefe ou, né, alguma cozinha específica a qual você se inspira? Bem, sim, por acaso, como eu comecei nas duas cozinhas mais clássicas, que é a cozinha italiana e a cozinha francesa, são minhas bases de inspirações para grande parte das coisas que eu faço. E tem um chefe que tem tudo que eu quero ter um dia, que é o Máximo Bottura. Ele tem as 3 estrelas Michelin, tem a estrela Green e tem um hotel que tem as 3 chaves Michelin. Então é o ponto máximo que dá para chegar dentro do Michelin. E é assim, o cara que eu quero ir, inclusive é o ponto onde eu quero chegar no fim da carreira. Quando eu estiver no último estágio dos Michelins, é lá que eu quero estar e é lá dentro. Então, é tipo o jogador de futebol que quer estar do lado do Pelé, sabe? Para mim é bem esse ponto. Bem, Luiz, é como eu já havia dito aqui anteriormente, né? Com certeza você vai alcançar esse sucesso e a gente vai se orgulhar muito, né? Já está se orgulhando de você, mas vai se orgulhar muito da gente já ter esse registro aqui no Conexão Carreira, né? De tudo isso que você está falando. Tenho certeza que daqui a uns anos você vai pegar essa entrevista e falar aí, ó, eu falei, eu tracei meus planos lá no Conexão e está aqui, eu consegui de fato realizar todos esses planos. Essa é a meta. Acho que esse processo é uma caminhada longa e para se chegar a algum lugar, a gente tem que traçar um caminho. Para quem não tem caminho traçado, qualquer lugar que chegar é isso, né? Então, eu tenho um caminho traçado e vou seguir ele até conseguir. Luiz, eu agradeço, né, a sua disponibilidade, a sua atenção, esse nosso bate-papo. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando, né, tanto o público externo da Faculdade Arnaldo, quanto os nossos alunos, nossos funcionários que estão acompanhando, ficam muito felizes com a sua conquista, de saber que você é egresso da nossa instituição. Você quer deixar mais alguma mensagem aqui para gente? Eu tenho só agradecer a vocês pelo apoio que eu sempre tenho, sempre que eu posto alguma coisa, a faculdade está lá junto, sempre para me parabenizar. Todas as minhas conquistas, desde que eu vim para a Europa para cá, estão sendo acompanhadas pelo pessoal da faculdade. E eu acho que isso é super importante, esse feedback, esse contato que eu tenho com a faculdade desde que entrei. Acho que a Faculdade Arnaldo, ela trouxe para mim uma segunda família que por exemplo, eu falei, o Felipe Tavares, o Peterson, são pessoas que estão no decorrer da minha carreira desde que eu comecei. E se mantém. Sim, e eu posso acrescentar, Luiz, até dizendo que a nossa ideia mesmo na Faculdade Arnaldo, da política de egresso, é
fazer esse acompanhamento e valorizar, né, o profissional, mostrar para os próprios colegas que estão aqui, né, ainda na graduação, histórias de sucesso. Então, você acabou mesmo de dizer que a gente está sempre acompanhando, né, está sempre mostrando aí os seus trabalhos. Com certeza a gente vai mostrar não só os seus, como de vários outros colegas que vão estar formando aqui com a gente na Faculdade Arnaldo. Novamente, Luiz, muito obrigado, né, pela atenção. Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês por estar acompanhando aqui o nosso Conexão Carreira e, como eu sempre digo, siga aí as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, não só do Conexão, mas de tudo que acontece na nossa instituição. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.